Bem-vindo de volta. Hoje estamos novamente com o professor John Mearsheimer para conversar sobre o que está acontecendo na Ucrânia, no Irã e, claro, sobre a grande estratégia dos Estados Unidos nesse momento cada vez mais confuso. Obrigado por voltar, John. É ótimo te ver de novo. De nada, Glenn Giesing. Fico feliz por estar de volta. Eu tinha planejado falar de outro assunto, mas depois do bombardeio em Kiev na noite passada, que, segundo o prefeito Klitschko, foi o pior de toda a guerra, fica a pergunta: o que isso significa? E além disso, eu vi que em outras partes do país, bases aéreas militares também foram bombardeadas. Então surge outra dúvida: por que esperar 4 anos e meio para atacar essas bases agora? Como você avalia o que os russos estão fazendo neste momento? Olha, se você ouvir boa parte do que estão comentando sobre esse grande ataque de ontem à noite, muita gente vê isso como uma retaliação a todos esses ataques de drones, esses drones ucranianos que têm atingido a Rússia. E o argumento é que os russos agora estão endurecendo. Quando você ouve isso, antes mesmo de ler sobre como foram os ataques, pode imaginar que os russos iriam sair e atingir a população civil, lançar o que poderia ser chamado de uma campanha clássica de punição. Mas parece bem claro que não foi o caso. Os russos miraram em alvos militares e industriais e não atacaram civis de propósito. Segundo o Kyiv Independent, 20 ucranianos foram mortos. Isso é, sem dúvida, lamentável, mas não é um número alto e não representa uma campanha de punição, nem uma campanha voltada a matar civis. O que os russos fizeram foi lançar um ataque em larga escala contra, digamos assim, alvos estratégicos. E eles já fizeram isso antes. Então não tem muita novidade aqui. Sim, foi um ataque massivo, mas como a gente sabe, já houve várias ocasiões no passado em que aconteceram ataques desse tipo contra alvos militares e industriais. Por isso eu não vejo como isso poderia ser uma resposta direta aos ataques de drones dos ucranianos contra o território russo. Para mim, isso não faz muito sentido. Acho que os russos provavelmente vão apresentar dessa forma por motivos de relações públicas, para convencer seus líderes e o público interno de que estão reagindo a esses ataques de drones. Mas na prática, isso é exatamente o que se esperaria dos russos, e o que já vimos antes nas campanhas de bombardeio deles. Então essa seria a minha avaliação básica do que está acontecendo aqui. Eu sei que as reportagens da mídia apontam para um número maior de civis mortos. Mas, como você disse, no passado havia centenas de drones e mísseis, e às vezes morria 1 ou 2 pessoas. Dessa vez foi mais, relativamente bem mais. Mas, dito isso, como você mencionou, se você lança 500 mísseis e drones e a intenção é matar civis, está fazendo um trabalho muito ruim. Então não parece, como você disse, que o alvo tenha sido realmente a população civil. De novo, isso não quer dizer que 20 mortes não sejam horríveis, mas acho que o contexto é importante. Como você vê essa situação? Porque muita gente acredita que quando vier uma retaliação da Rússia, ela pode não se limitar à Ucrânia. Mais uma vez, os russos continuam dizendo que instalações de produção na Europa são alvos legítimos, ou qualquer centro logístico. Mas isso levanta a questão: qual é de fato o nível de envolvimento da OTAN aqui? Porque esse é um ponto que costuma gerar muita controvérsia. Não sei se você viu as notícias de hoje, mas 2 humoristas russos ligaram para o assessor do presidente da Estônia e conseguiram que ele falasse sobre como eles teriam fornecido coordenadas para os ataques em São Petersburgo. Isso é algo bem sério. Isso indicaria, ou deixaria bem claro, que países da OTAN estão envolvidos em ataques contra a Rússia.
A própria Maria Zakharova disse que isso seria uma prova da participação da Estônia em ataques terroristas contra a Rússia. Então, como você enxerga essa situação? Porque a interpretação varia muito, depende de onde a pessoa se informa. Mas, na sua visão, qual é o grau de envolvimento da OTAN nesses ataques? Bom, não há dúvida de que a OTAN está profundamente envolvida, e eu vou falar sobre isso em um instante. Mas eu gostaria de destacar o seguinte: se você olhar a declaração que saiu depois da reunião do G7 na França, isso foi no dia 17 de junho, quando a declaração foi divulgada após o fim dos encontros, os países do G7 disseram que iam acelerar o apoio à campanha de bombardeios de longo alcance da Ucrânia contra a Rússia. Isso é realmente algo notável. Eles disseram que iam acelerar esse apoio. E, além disso, afirmaram nessa declaração, divulgada depois da reunião do G7, que pretendem aumentar a pressão econômica sobre a Rússia. Então, se alguém no Kremlin ainda tinha alguma dúvida sobre quais são os objetivos dos europeus e dos americanos, essas dúvidas deveriam ter sido dissipadas depois do que aconteceu na França nessa reunião. E, aliás, parece bem claro, pelo que aconteceu nesse encontro, que o Trump ficou convencido de que o que os ucranianos estão fazendo é realmente impressionante. E, se for o caso, eles deveriam agir com mais ousadia. A imprensa ucraniana tem noticiado amplamente que foi isso que o Trump disse ao Zelensky. Então, parece que os Estados Unidos estão se envolvendo mais agora do que nos últimos meses, ao apoiar os ucranianos em colocar pressão militar sobre a Rússia. Military pressure on Russia by the Ukrainians. Now, there's no question that Não há dúvida de que nós, no Ocidente, temos fornecido todo tipo de informação de inteligência para os ucranianos. Além disso, temos apoiado eles dando drones e ajudando a desenvolver os próprios drones deles. E eu imagino que até ajudamos a planejar várias das ofensivas com drones que já aconteceram. E como a gente bem sabe, houve vários casos em que drones ucranianos sobrevoaram os países bálticos, e os russos não reagiram a nada disso. Mas eles deixaram bem claro que se qualquer drone for lançado a partir do território dos países bálticos, vão atacar os locais de onde esses drones foram lançados. They will attack those launch sites. So that is, I think, at the moment. Então eu acho que, neste momento, esse é o cenário mais provável em que a gente poderia ver a Rússia realmente atacando um país europeu, ou, para ser mais específico, um Estado-membro da OTAN. E é por isso que, na minha opinião, nenhum dos países bálticos está disposto a permitir que a Ucrânia lance drones a partir do seu território. Mas se isso acontecesse, eu acredito que os russos responderiam automaticamente. Seria tolice não fazer isso. Agora, vamos supor que isso não vá acontecer. Aí a pergunta é, será que os russos vão, em algum momento, retaliar contra a Europa, considerando a ajuda que a Europa e os Estados Unidos têm dado aos ucranianos? Será que chegou a hora de a Rússia, digamos, lançar um desafio e realmente atacar alvos no leste europeu? E isso, claro, é o argumento do Sergei Karaganov, de que chegou a hora de fazer isso. E o que a gente tem que fazer, a gente aqui, no caso, os russos, é atacar primeiro com armas convencionais. E se isso não fizer os europeus e os americanos pararem de ajudar nessa guerra de drones, então teríamos que recorrer às armas nucleares. A minha visão sobre isso, Glenn, e eu fico curioso para saber o que você acha, é que os russos não vão fazer isso de imediato. Acho que há dois motivos principais para isso. Primeiro, eles acreditam que conseguem se defender bem desses ataques com drones. Agora, isso não quer dizer que vão conseguir fazer isso por muito tempo, porque, de novo, os países do G7 já disseram que vão acelerar os esforços para ajudar a Ucrânia nessa campanha com drones. Então pode chegar a um ponto em que os russos não tenham outra escolha a não ser retaliar. Mas, por enquanto, parece que eles estão lidando razoavelmente bem com os ataques.
E enquanto isso continuar assim, eu acho que os incentivos para a Rússia atacar a Europa diminuem bastante. Outra coisa que eu acho que realmente importa aqui é o que está acontecendo no campo de batalha. Se você acredita nessa retórica no Ocidente, de que os russos estão travados no campo de batalha e que na verdade estão perdendo e sofrendo enormes baixas, dá para construir uma narrativa em que faria muito sentido para a Rússia seguir a política de Karaganov. Mas o fato é que não é isso que está acontecendo no campo de batalha. Na verdade, os russos estão se saindo muito bem. Eles não estão vencendo de forma rápida. Isso é certo. É como um rolo compressor, mas que avança bem devagar. Mesmo assim, os russos estão avançando para conquistar toda a região de Donbas. Falta pouco para eles controlarem tudo ali. Então, considerando que os russos estão se saindo bem no campo de batalha, e levando em conta que eles parecem lidar com esses ataques de drones de forma bastante eficaz, não perfeitamente, mas de maneira bem eficiente por enquanto, eu acho que os incentivos para eles seguirem o caminho proposto por Karaganov não são tão grandes neste momento. Mas ninguém sabe como isso vai se desenrolar nos próximos meses. É mais ou menos assim que eu vejo a situação, e eu gostaria de saber o que você acha da minha análise. Não, eu acho que isso provavelmente faz sentido. Quer dizer, é por isso que eu também tenho sido um pouco cauteloso, ou até preocupado, com a forma como muitos líderes ocidentais falam sobre a necessidade de levar a guerra até a Rússia, ou de aumentar o sofrimento da Rússia. Porque eu acho que o principal motivo pelo qual a Rússia tem se contido e não retaliado diretamente contra nenhum país da OTAN é justamente porque o nível de dor imposto ainda está dentro de um limite que eles conseguem suportar, sem causar um impacto realmente significativo. Ou seja, são basicamente pequenas picadas. Então a lógica deles é mais ou menos assim. Em vez de atacar os verdadeiros mandantes dentro da OTAN, vamos simplesmente derrotar e destruir o seu representante, certo? E eu acho que essa tem sido a principal estratégia do Kremlin. O problema e o motivo pelo qual eu fico muito preocupado quando os líderes europeus, e agora, ao que parece, também os americanos, definem como objetivo aumentar o sofrimento da Rússia, é que o luxo de simplesmente suportar a dor deixa de existir. E aí cresce a pressão para realizar ataques diretos e correr o risco de uma grande guerra com o Ocidente. De novo, é especulação, mas faz sentido, porque o que mais a Rússia poderia fazer? Se os ataques apoiados pelo Ocidente deixarem de ser sustentáveis, o que eles vão fazer então? Vão parar a guerra? Aceitar um cessar-fogo enquanto o Ocidente começa a rearmar a Ucrânia para se preparar para outra guerra? Quer dizer, vão sair da Ucrânia e deixar a OTAN entrar logo depois? Tudo isso seria uma capitulação. E isso, para eles, seria uma ameaça existencial. The Western escalations aren't sustainable anymore. That is, they can't absorb the pain. Then I think they will, from their perspective, they will have to strike, Germany or the Baltic states, essentially putting the world at a new Cuban Missile Crisis. That is, either we go all out in war, or you guys back off. And I think this is often what would be required, or because often you see in human history, we do go all the way to the edge, and then once we face disaster, that's when state leaders begin to change their minds. Again, I could be wrong, but one thing I did want to ask you though, when you say at the G7 they come with these comments like we have to accelerate the drone and missile attacks deep inside Russia. We saw NATO announce some $250,000 reward for strategies for targeting Russian airfields. Why are they so open now? I mean, Por que eles estão tão abertos agora? Digo, estão cada vez menos discretos sobre isso. É para tentar normalizar esses ataques à Rússia, para que o público não tenha medo de uma retaliação. Eles querem uma guerra?
Ou é para manter os Estados Unidos dentro da Europa, mostrando para os americanos que não há nada a temer? Quero dizer, a gente poderia bombardear o Kremlin amanhã e os russos ficariam intimidados demais para reagir. É essa abertura toda da situação. Para mim, é muito estranho, Igor. It's very strange for me to see. I think, Glenn, Eu acho, Glenn, que as elites ocidentais, e aqui estamos falando principalmente das elites europeias, se convenceram de que o Putin é o próprio demônio, que a Rússia tem ambições grandiosas e que nós, no Ocidente, estamos destinados a travar uma guerra com a Rússia em algum momento, difícil dizer onde. Mas, por enquanto, estamos numa competição intensa de segurança com os russos. É por isso que precisamos manter a Ucrânia inteira. Ela é o ariete, a nossa principal arma contra os russos, enquanto estamos no processo de nos rearmar para a Terceira Guerra Mundial. Mas é importante entender que essa guerra está vindo. É simplesmente inevitável, porque o Putin seria esse agressor nato, e ele comanda um país com uma longa história de agressão. Então a gente realmente não tem escolha. Agora, você e eu concordamos que esse argumento é absurdo. E eu acho que absurdo é a palavra certa aqui. Eu não entendo de onde essa história surgiu, mas isso nem importa. Eles contam essa história há tanto tempo que eu acho que já acreditam nela. E acho também que conseguiram motivar as pessoas. Tem todo tipo de viés motivado acontecendo aqui, como você mencionou. Se você quer convencer o público a apoiar um aumento nos gastos com defesa, essa história se encaixa perfeitamente. Se quer manter os americanos envolvidos, essa história também se encaixa perfeitamente. Então não é, na minha opinião, que essas pessoas estejam dizendo o que podemos fazer para trazer os americanos para dentro. What can we do to get the Americans in? What can we do or to keep the Americans in? O que a gente pode fazer para manter os americanos engajados? O que podemos fazer para manter ou aumentar o apoio público às nossas políticas? Aí eles acabam criando uma estratégia específica para isso. Mas eu não acho que seja isso que está acontecendo. Acho que é algo muito mais inconsciente. E acho que tudo gira em torno do fato de que, se você repete essas histórias por tempo suficiente, acaba realmente acreditando nelas. Dá para ver isso nos Estados Unidos em relação ao Irã. As pessoas falam do Irã como se fosse uma ameaça extremamente perigosa há tanto tempo, mesmo não sendo uma ameaça real para os Estados Unidos, que ainda assim as elites acreditam e a maioria dos americanos também acredita. Então, Irã, você sabe, a gente já conversou sobre isso antes. Um dos problemas de viver num mundo onde fatos e lógica quase não importam é que acabamos em situações como a que estamos vendo na Europa. Lá são os europeus, e não os russos, que estão falando sobre a inevitabilidade de uma terceira guerra mundial. E os russos acabam numa posição em que concluem o seguinte: bom, se os europeus acham que a guerra é inevitável e estão se preparando para lutar contra nós, não temos outra escolha a não ser nos preparar para essa mesma guerra. E claro, quando eles fazem isso, isso dá munição para quem está no Ocidente dizer: ah, olha só os russos. São eles que estão se preparando para uma terceira guerra mundial. Isso é o que a gente chama de um dilema clássico de segurança. Tudo que os russos fazem com intenção defensiva parece ofensivo para os olhos do Ocidente. E o contrário também é verdade. Então estamos presos nesse tipo de espiral, e eu, sinceramente, não vejo uma saída nesse momento. Quer dizer, pessoas como nós tentam trazer um pouco de bom senso para esse debate, mas nossas vozes são pequenas perto da grande mídia. Esse é o problema. A gente chegou a um ponto em que as elites ocidentais se convenceram de que os russos são realmente perigosos e de que estamos caminhando para um grande conflito lá na frente. Pois é, essa falta de lógica. Eu vejo isso em todo lugar. Por exemplo, o principal argumento agora é que a Ucrânia está vencendo. E quando mostram as provas, dizem que é porque os russos estão sofrendo enormes baixas e os ucranianos estão reconquistando território. Mas quando você olha as trocas de corpos ou a repatriação dos restos mortais,
Muitas vezes a proporção é de 1 para 20, às vezes até 1 para 40. É uma quantidade enorme de soldados ucranianos mortos em comparação com um número relativamente pequeno de russos. E isso simplesmente não faz sentido. Quer dizer, se as baixas fossem maiores de um lado, você esperaria que fosse o contrário. E dá para argumentar que, bom, se os russos estão avançando, são eles que estão recolhendo os corpos. Mas ao mesmo tempo dizem que a Ucrânia está conquistando território. Isso não faz muito sentido, mas eles conseguem sustentar essa narrativa. E também dá para ver que sim, o Putin é profundamente racional. Mas ainda assim, a gente se sente à vontade para participar de ataques contra a Rússia, confiando que ele vai se conter. E veja, a gente diz que a Ucrânia precisa entrar na OTAN, porque caso contrário a Rússia nunca ousaria atacá-la. Mas ao mesmo tempo afirmamos que depois que a Rússia terminar com a Ucrânia, vai atacar a OTAN. Nada disso fecha. Pois é, eu até vi o alemão, acho que foi o Merz ou a von der Leyen, sim, foi a von der Leyen, dizendo que a Rússia cortou o fornecimento de gás para a Alemanha. Mas se a gente olhar os registros, foi o contrário. É como dizer que precisamos continuar a guerra para forçar a Rússia a negociar, quando ao mesmo tempo são os europeus que se recusam a atender o telefone e conversar com os russos há mais de 4 anos. É muito difícil entender esse tipo de lógica. Foi isso que eu quis dizer quando você mencionou que os europeus parecem acreditar nisso tanto quanto os americanos. Mas será que isso é de propósito para prolongar a guerra? Eu fico me perguntando o quanto disso é doutrinação ideológica e o quanto é uma estratégia deliberada. Bom, vamos falar um pouco sobre os números de baixas. O jornal New York Times publicou uma matéria sobre o equilíbrio relativo das baixas. E aqui, baixas significam mortos em combate mais feridos. Eles também apresentaram os números de soldados mortos dos dois lados. Pelo que parece, o artigo do New York Times se baseou em um estudo feito por um centro de pesquisa em Washington, o CSIS. Segundo esse estudo, cerca de 450 mil russos teriam morrido, e algo entre 125 mil e 150 mil ucranianos. Então vamos considerar o número mais alto para os ucranianos, que é 150 mil, e novamente o número dos russos. Somewhere between 125 and 150,000 Ukrainians had died. So let's take the high-end number for the Ukrainians, which is 150,000. And again, the Russian number is 450,000. That's a 3-to-1. São 450 mil. Isso dá uma proporção de 3 para 1, ou seja, 3 russos morreram para cada ucraniano. Isso é simplesmente inacreditável, não pode ser verdade. Eu não entendo de onde vêm esses números. Primeiro, o principal responsável pelas mortes no campo de batalha é a artilharia. E durante a maior parte da guerra, as estimativas indicam que os russos tiveram pelo menos uma vantagem de 5 para 1, se não de 7 para 1, ou até de 10 para 1, em artilharia. Se a gente olhar para essas bombas inteligentes lançadas do ar, os russos têm um enorme estoque delas, que vêm sendo usadas contra os ucranianos. Já os ucranianos praticamente não têm bombas inteligentes para lançar contra os russos. Você pode pensar, bom, foram os russos que ficaram mais na ofensiva. Mas aí tem 2 problemas. Primeiro, os ucranianos também lançaram um grande número de ofensivas. Lembra da ofensiva de Kursk? Lembra da famosa ofensiva de 4 de junho de 2023? Aquela que supostamente levaria a uma blitzkrieg, com os ucranianos chegando até o Mar de Azov e cortando as linhas russas ao meio. Em 2022, no primeiro ano da guerra, os russos sofreram 2 derrotas porque os ucranianos lançaram grandes ofensivas em Kherson e Kharkiv. E agora a gente ouve falar de todos esses contra-ataques ucranianos. Isso também são operações ofensivas. Então os ucranianos estiveram na ofensiva em boa parte da guerra, e por isso não dá para dizer que eles ficaram só na defensiva. You can't make the argument that they've been on the defensive, and because the defense suffers less casualties,
E como a defesa sofre menos baixas do que o ataque, em quase todos os casos, não deveríamos nos surpreender com aquele número que o New York Times usa. Então não dá para justificar esses números desse jeito. Simplesmente não faz sentido nenhum. E eu acho que, na verdade, a gente vai acabar descobrindo que os ucranianos perderam provavelmente algo em torno de... Ou perderam, provavelmente, e aqui quando eu digo perderam, quero dizer mortos em combate. Algo em torno de 1 milhão de homens. A ideia de que eles perderam 150 mil é absurda. Não faz o menor sentido. Mesmo assim, isso é divulgado como se fosse fato. E é um conjunto de fatos. O que eu estou descrevendo é um conjunto de fatos que várias pessoas usam para avaliar qual é a situação entre a Rússia e a Ucrânia e o que a gente deveria fazer daqui para frente. E se você acredita nesses números, que de novo eu acho completamente absurdos, dá para justificar aumentar a aposta e tentar ajudar a Ucrânia a realmente derrotar os russos, tirar os russos do jogo como uma grande potência, acabar com eles nesse papel. E muita gente fala desse jeito. Aí você se pergunta, será que eles estão inventando tudo isso? Será que estão inventando esses números? Você acha que o New York Times está inventando esses números? Eu não acho que estejam inventando. Acho que eles realmente acreditam neles. Agora, pode haver todo tipo de viés motivado aí, do qual eles nem se dão conta. Mas deixando isso de lado, o fato é que as elites contaram para si mesmas uma história em que acreditam e continuam seguindo em frente baseadas nessas narrativas falsas. É que, sinceramente, eu já não entendo mais os debates políticos no Ocidente. Porque, bom, pegando o que você disse, se a gente voltar, por exemplo, para a contra-ofensiva ucraniana de 2023, dava para ver praticamente desde o primeiro dia que aquilo ia acabar em desastre. E veja, como os russos tinham recuado de Kherson e de Kharkov, eles precisaram reforçar as linhas de defesa. Parecia claro que os ucranianos iam bater de frente no muro, mas eu percebi que, assim que a gente, ou pelo menos eu, apontei que aquilo ia terminar em desastre, isso foi logo condenado. Diziam, por que tirar o ânimo da Ucrânia? Isso é coisa de quem apoia a Rússia. E claro, afirmavam que ia ser um sucesso. Você viu a mesma coisa com Kursk. Quer dizer, acho que a maioria das pessoas sabia que aquilo ia ser um desastre terrível. Por que alguém deixaria uma posição defensiva para se expor em território inimigo? E eles foram massacrados, em números horríveis. Mesmo assim, todo mundo teve que seguir a linha e fingir que aquilo era uma boa ideia. E sim, dá para dizer o mesmo sobre o Nord Stream. Todo mundo teve que fingir que aquilo era coisa dos russos. E agora a gente vê a mesma coisa. Todo mundo tem que fingir que os ucranianos estão vencendo. Temos que desviar o olhar de todos os fatos disponíveis. É muito estranho que a gente tenha chegado a esse ponto. A realidade objetiva parece não ter mais valor nenhum. Tudo é avaliado só pelo quanto você aplaude o time certo. E se você está aplaudindo os ucranianos, então tem que fingir que tudo é um sucesso brilhante e desviar o olhar das derrotas terríveis e das baixas horríveis. Caso contrário, você está apoiando os russos. Quer dizer, é como se a gente estivesse assistindo a um jogo de futebol. É mais ou menos aí que a gente está. Você já viu isso antes? Porque há muita semelhança entre várias guerras. E eu sei que não se deve. Bom, é a mesma coisa com as sanções. Se você diz que as sanções não vão funcionar, e eu percebi isso desde o primeiro dia, isso já é visto como uma declaração pró-Rússia, porque enfraquece o apoio às sanções. Mas quem são essas pessoas? Quero dizer, são construtivistas, sociais, que querem apenas reforçar ou fazer as pessoas apoiarem as guerras, ou tem algo mais por trás disso? Porque é muito difícil entender por que a realidade significa tão pouco, e porque existe essa obrigação de seguir certas narrativas. Bom, alguns pontos. Existe um livro muito famoso chamado A Verdade é a Primeira Vítima. A ideia é que quando uma guerra começa, as máquinas de propaganda dos dois lados entram em ação imediatamente.
E o resultado é que a verdade acaba sendo apagada da história, enquanto a propaganda ganha uma importância enorme. O caso que eu conheço melhor, onde isso ficou bem claro, foi durante a Guerra do Vietnã. Parte disso girava em torno da contagem de baixas, ou o que na época se chamava de body count. Havia uma pressão enorme sobre os militares americanos para inflar esses números, porque era preciso mostrar algum indicador de sucesso. O público americano perguntava, afinal, que tipo de progresso estamos fazendo aqui? Quais são os sinais de que realmente estamos avançando? E claro, o presidente Johnson e seus assessores também pressionaram as Forças Armadas americanas para mostrar, ou pelo menos dar a entender, que estávamos fazendo grandes avanços contra o Viet Cong e o exército do Vietnã do Norte. Então, a contagem de corpos virou o principal instrumento para convencer as altas esferas do governo Johnson e também o público de que estávamos vencendo a guerra. Com isso, criou-se um mundo de fantasia, em que um número enorme de vietnamitas morria, e portanto a narrativa era de que estávamos ganhando. Mas na verdade, todo mundo envolvido nesse processo sabia muito bem que estávamos agindo de forma extremamente desonesta, só para satisfazer os comandantes que queriam poder dizer que estávamos vencendo. E se você olhar para muitas das batalhas que aconteceram durante a guerra, a gente sofreu perdas enormes. E em muitos desses casos, dá para dizer que vencemos. Mas se vencemos, foi por muito pouco. Mesmo assim, a gente descrevia essas batalhas como grandes vitórias. Fizemos de tudo para parecer que estávamos ganhando, quando na verdade não estávamos. E é por isso que perdemos a guerra. A gente não estava avançando. Se você olhar de verdade para o que pessoas como Johnson e outros sabiam, e isso inclui até o Westmoreland, o que eles realmente sabiam sobre o que estava acontecendo no campo de batalha a partir de 65, lembra, a gente entra de forma pesada em março de 65. Eles entenderam que a gente estava em sérios apuros. E apesar de continuarem espalhando aquelas histórias de que estávamos indo bem, de que os números de baixas provavam isso, eles sabiam ao mesmo tempo que não estávamos indo bem. E ficaram o tempo todo procurando uma fórmula mágica que nunca encontraram e nunca iam encontrar. E por isso nós perdemos a guerra. Mas é importante não subestimar isso. O quanto um aparato de segurança nacional, quando entra em guerra, é capaz de levar a propaganda a extremos realmente impressionantes. Agora, eu acho que existem duas grandes diferenças entre a situação do Vietnã e a situação atual. Uma diferença é que a gente ficou muito mais sofisticado nisso. É realmente impressionante como somos bons, em todo o Ocidente, em criar essas narrativas que na verdade são falsas. Na época da Guerra do Vietnã, não éramos tão bons assim, certo? Melhoramos muito desde então. As elites se tornaram bem habilidosas em fazer propaganda. E a segunda grande diferença, eu diria, é que durante a Guerra do Vietnã, e isso ficou claro nos comentários que fiz há alguns minutos, embora as pessoas estivessem contando histórias positivas, e isso incluía gente como o general Westmoreland e os chefes militares, e claro, o presidente Lyndon Johnson e seus assessores, enquanto eles tentavam passar uma imagem positiva, ao mesmo tempo sabiam que a situação era muito grave. Eles sabiam muito bem que estavam distorcendo a verdade para manter o apoio à guerra. Eu acho que hoje, e isso volta ao que a gente falava antes, eu acho que hoje a maioria das elites ocidentais acredita que estamos indo muito bem na Ucrânia, que os próprios ucranianos estão se saindo bem no campo de batalha, que os russos foram no mínimo contidos e talvez até que a maré tenha virado. E mais, quando olham para as baixas russas, para o estado desastroso da economia da Rússia, para o fato de tanta gente querer derrubar o Putin, pensam o seguinte: basta continuar pressionando que a vitória vai chegar. Vai acontecer. E as pessoas realmente acreditam nisso.
Você e eu achamos de novo que isso é absurdo, mas somos uma voz minoritária aqui. Muita gente no Ocidente acredita nisso. E tudo isso mostra, aliás, Glenn, que a única coisa capaz de acabar com essas ideias tolas sobre o que está acontecendo é uma vitória russa no campo de batalha. Se os russos tomarem o Donbass, ou quando tomarem o Donbass, Zaporizhia e Kherson, e depois começarem a avançar sobre outras regiões, se realmente fizerem isso, então vai ser impossível manter essa narrativa. O que permite que as pessoas no Ocidente continuem acreditando nessa história é o avanço lento do exército russo. O fato é que os russos têm avançado muito devagar para derrotar os ucranianos. E, aliás, voltando ao assunto anterior, a gente estava falando sobre as baixas. Um dos motivos pelos quais eu acredito que esses números de baixas russas estão simplesmente errados é que os russos conduzem suas ofensivas de forma muito cautelosa, porque eles se preocupam em minimizar as perdas. Se você observar com atenção as táticas russas no campo de batalha e a estratégia russa de modo geral, dá para ver que eles fazem um esforço enorme para reduzir o número de baixas. Então, não é verdade que grandes quantidades de soldados russos estejam morrendo em ataques frontais sem sentido que fracassam, como muita gente no Ocidente quer fazer você acreditar. Os russos são muito cautelosos. Claro que eles têm baixas, especialmente por causa de todos aqueles drones ucranianos no céu, mas os números não são tão altos assim. E é por isso, obviamente, que aquela matéria do New York Times é ridícula. É bom, eu acho que esse é um ponto central, o que você disse sobre o Vietnã. Basicamente, eles mentiram sobre a guerra para ganhar tempo, tentando achar aquela fórmula mágica que você mencionou. E eu acho que foi exatamente isso que aconteceu no Afeganistão. Se você olhar os chamados Afghanistan Papers, eles sabiam que as coisas não iam bem, e mesmo assim, esconderam isso. E de novo, por que lutar uma guerra que você está perdendo? Acho que a suposição era, se você conseguir manter aquilo andando, se agarrar à esperança, talvez algo mude. A economia do inimigo pode colapsar, as frentes podem desmoronar, ou no pior dos casos, ir drenando o inimigo aos poucos, até que ele acabe mais fraco depois. Quero dizer, eu imagino que a gente tinha outros resultados ideais em mente para a Líbia, para a Síria, para todos esses países. Mas no pior cenário, o que acontece é isso, você vai enfraquecendo o inimigo desestabilizado. Mas também é interessante o que você disse sobre como medir o sucesso. Porque, se a gente olhar para a Ucrânia, a forma mais comum, ou preferida, do establishment político e da mídia ocidental tem sido medir o progresso com base em mudanças territoriais. Só que, como nós dois sabemos, isso não faz muito sentido quando se trata de uma guerra de atrito. Você não gasta todas as suas forças tentando romper linhas bem fortificadas. O que se faz é desgastar e enfraquecer o adversário. E quando a linha de frente desaba, aí sim você toma os territórios. Quer dizer, agora que as linhas de frente estão colapsando, os russos conseguem avançar cada vez mais rápido, sem aquelas defesas. Então, medir território numa guerra de atrito realmente não faz sentido. Mas é isso que eu acho interessante, porque na guerra com o Irã, eles sempre parecem medir o número de mortes, mas isso não faz muito sentido. Quer dizer, o Trump sempre dizia, olha para a Marinha, para a Força Aérea, tudo acabou. Só que medir morte e destruição como sinal de sucesso não faz muito sentido se os iranianos conseguem manter o controle do Estreito de Hormuz com drones simples e baratos. E ainda estão dispostos a aguentar todo esse sofrimento. Porque não importa quantos deles você mate, eles ainda vão querer lutar. E ainda vão querer produzir as capacidades necessárias para manter o estreito fechado. Então, como você disse, os indicadores de sucesso, ou chamados KPIs, são bem estranhos, ou talvez de propósito. Estranho mesmo é o jeito como eles medem o sucesso. Posso só entrar aqui um instante, Glenn? A gente estava falando agora há pouco sobre os números de baixas na guerra da Ucrânia e sobre o que o New York Times vem publicando. Isso é a mesma coisa que contagem de corpos.
É um argumento de contagem de corpos. É igual ao que aconteceu no Vietnã. É muito importante entender isso. E você destacou, com toda razão, que no Ocidente a gente costuma falar sobre o fracasso dos russos em conquistar território. E você disse que esse não é um bom indicador quando se trata de uma guerra de atrito. E isso, claro, é verdade. Numa guerra de atrito, o que realmente importa é a proporção de baixas entre os dois lados. E essa proporção, na prática, é a mesma coisa que a contagem de corpos. O que a gente vê acontecendo aqui com essa matéria do New York Times é muito parecido com o que aconteceu com as contagens de corpos no Vietnã. E o processo de contagem de corpos no Vietnã era fundamentalmente desonesto. É muito importante entender isso. E o processo de contagem de corpos na Ucrânia, como a gente discutiu sobre o artigo do New York Times, também é fundamentalmente desonesto. E é exatamente o que se esperaria. Quero fazer outro ponto. É muito importante entender que a guerra do Vietnã e a guerra da Ucrânia foram ou são guerras terrestres. No caso da Ucrânia, é uma guerra terrestre. No caso do Vietnã, foi uma guerra terrestre. Preciso acertar os tempos verbais aqui. Eram guerras em que exércitos se chocavam diretamente e um número enorme de pessoas morria. Então, números de baixas ou proporções de perdas importavam. No Golfo, na guerra com o Irã hoje, não há guerra terrestre. Lembre que a parte inicial do conflito, de 28 de fevereiro até 8 de abril, foi travada no ar. Foi a guerra aérea, de 28 de fevereiro até 8 de abril. Depois disso, a guerra aérea acabou. Os bombardeios praticamente terminaram, tirando 2 pequenos episódios depois, que a gente pode comentar. Mas no essencial, a guerra aérea terminou e passamos para um bloqueio. Foi no dia 13 de abril que começamos o bloqueio. E ele terminou quando assinamos o memorando de entendimento, no dia 17 de junho. Então passamos de uma campanha de bombardeios para um bloqueio e nunca chegamos a lançar uma ofensiva terrestre. Por isso não existe essa questão de contagem de corpos na guerra com o Irã. É um tipo de conflito bem diferente. E, para ser mais específico sobre o caso do Irã, como todo mundo disse, se você realmente quisesse alcançar os objetivos que os israelenses e os americanos definiram para si mesmos no dia 28 de fevereiro, seria preciso colocar tropas em solo. Essa é a opção terrestre. E nós não estávamos dispostos, nem no dia 28 de fevereiro, nem em nenhum momento desde então, a colocar tropas em solo. Pelo menos não de forma significativa. Então, nunca chegamos perto dessa opção terrestre, porque quando você parte para essa opção, é aí que começam as baixas sérias. E quando as baixas ficam realmente pesadas, fica muito mais difícil justificar a guerra. É por isso que o número de mortos e a proporção de baixas chamam tanta atenção. Então não, eu concordo. Mas também sim, com o Irã, a gente poderia imaginar que os Estados Unidos teriam mais sucesso, né? Quer dizer, o país evitou uma guerra terrestre, até porque é uma potência naval, como os Estados Unidos são. E a história mostra que deveria mesmo ficar fora de guerras em terra, seja no Vietnã, no Iraque, porque isso não joga a favor das forças americanas. Mas no caso do Irã, havia poder naval, poder aéreo. Então, seria de se esperar um resultado melhor para o lado americano. Por outro lado, também não dá para vencer uma guerra só com poder aéreo. Mas aí vem a questão: como medir o sucesso nessa guerra contra o Irã, do ponto de vista dos Estados Unidos? Como avaliar o progresso? Porque é um tipo de guerra muito particular. Seria pela destruição de mísseis balísticos, de capacidades ofensivas ou defensivas? Seria pela eliminação de aliados ou grupos apoiados pelo Irã, como no Líbano, no Iraque ou no Iêmen? Como saber se os Estados Unidos estariam realmente vencendo a guerra contra o Irã? Alguns pontos. Primeiro, nós não vamos vencer essa guerra. Nós vamos perder essa guerra. Mas no processo de perder, temos 2 objetivos
que precisamos alcançar. E se sairmos disso em uma situação razoavelmente boa, teremos atingido esses dois objetivos. Mas é muito importante entender que o Irã venceu essa guerra. O Irã vai sair dela muito mais poderoso em relação aos seus vizinhos do que era em 27 de fevereiro. E a posição dos Estados Unidos no Golfo vai ficar muito enfraquecida por causa dessa guerra. Agora, quero responder a sua pergunta específica, porque ela é extremamente importante. Temos dois objetivos aqui. Deixando de lado a questão de ganhar ou perder, são dois objetivos. O primeiro é abrir o estreito, porque precisamos fazer o petróleo voltar a fluir. Isso pode incluir, e vai incluir, o petróleo iraniano, que a gente está permitindo sair do estreito. E estamos deixando que os iranianos recebam em dólares por esse petróleo, certo? Estamos dando a eles um bom acordo, porque queremos inundar o mercado com petróleo, para evitar que a economia internacional entre em colapso. Então, o primeiro objetivo foi abrir o estreito e fazer o petróleo voltar a fluir. O segundo objetivo é conseguir um acordo nuclear. A gente precisa de um acordo nuclear. É claro que vai ser alguma variação do JCPOA, mas tem que haver algum tipo de acordo que limite o que o Irã pode fazer em relação ao desenvolvimento de armas nucleares daqui para frente. Você mencionou os mísseis. Não vai haver nenhum acordo sobre mísseis. E alguns podem perguntar, e o apoio ao Hezbollah, ao Hamas e aos Houthis? Não vai haver acordo ali, certo? Mudança de regime. Esse era outro dos nossos objetivos. Mas não vai haver mudança de regime, pelo menos não como resultado imediato dessa guerra. Talvez em 2, 3 ou 4 anos, quem sabe, mas agora não. A questão central é a questão nuclear. É muito importante entender como o memorando de entendimento foi estruturado. Ele foi feito de forma que, assim que fosse assinado, os ataques, os bombardeios entre o Irã e os Estados Unidos seriam interrompidos. E, em segundo lugar, Breit seria reaberto e o petróleo voltaria a fluir para os mercados mundiais. Agora sobre os bombardeios. A campanha bombada parou 8 de abril. Não urge nada a parar. A campanha de bombardeios acabou e a gente passou por um bloqueio. E não dá para voltar a uma campanha de bombardeios por uma série de motivos diferentes, certo? Então isso na verdade não fez tanta diferença assim, talvez com exceção do Líbano. Mas vamos deixar o Líbano de lado. A questão principal desde o começo era abrir o estreito. E o estreito agora está aberto, na prática. Não totalmente aberto, mas parece que pode estar prestes a ficar. E se não tiver, aí sim teremos um problema sério. Mas esse era o objetivo menos difícil de alcançar, porque os iranianos têm interesse direto em vender o próprio petróleo. Agora, o segundo grande objetivo, que ainda está pendente, é a questão nuclear. E isso ainda não foi resolvido. O que é importante entender aqui é que agora a gente precisa lidar com o tema nuclear ao mesmo tempo em que enfrentamos 4 grandes questões econômicas, todas elas favoráveis ao Irã. Primeiro tem a questão das reparações. Segundo, os ativos congelados. Terceiro, o fim das sanções. E quarto, a questão do pedágio no estreito. Ou seja, esses assuntos ainda não foram resolvidos. Pensa bem, aquele fundo de 300 bilhões de dólares para reparações ainda não foi definido. O levantamento de todas as sanções também não foi definido. A liberação de todos os ativos congelados, eu diria que ainda deve haver mais de 100 bilhões de dólares bloqueados. Descongelar tudo isso e depois a questão do pedágio, certo? Esses pontos precisam ser resolvidos e a questão nuclear também precisa ser resolvida, não é? Então conseguimos resolver o problema de abrir o estreito, pelo menos em grande parte no começo. Mas agora temos todos esses outros grandes assuntos bem na nossa frente. E eu diria o seguinte, se a gente não conseguir um acordo, e quando eu digo a gente, estou falando do Ocidente, principalmente dos Estados Unidos, se não houver um acordo sobre a questão nuclear, vamos ter um problema sério.
Porque, como você bem sabe, os iranianos têm capacidade de construir uma bomba com relativa facilidade. E se não houver algo como uma versão revisada do JCPOA, o que vai impedir que eles construam uma bomba? Então, vai haver uma pressão muito forte para que esse acordo aconteça, o que significa que provavelmente teremos que fazer concessões importantes aos iranianos, especialmente naquelas 4 grandes questões econômicas que eles consideram prioritárias. Ou seja, ainda há muita negociação pela frente. E na minha visão, se quisermos ter sucesso, precisamos garantir 2 coisas. Primeiro, manter o estreito aberto, e segundo, fechar um acordo nuclear. Bom, ainda são basicamente 2 objetivos: o acordo nuclear e fazer o petróleo voltar a fluir. Isso seria possível porque, veja, os iranianos não estavam buscando armas nucleares antes dessa guerra, e o petróleo também já estava sendo exportado antes dela. Mas como você disse, agora existem novos objetivos. O memorando de entendimento deixa muito claro que não dá para voltar ao antigo status quo. Então os iranianos, eu acho que eles também estão preocupados porque, por um lado, é difícil imaginar os Estados Unidos cumprindo tudo o que foi assinado nesse memorando. Ou seja, acabar com todas as sanções, conseguir o apoio do Congresso, pagar 300 bilhões de dólares em reparações, aceitar o pedágio, a taxa, ou seja lá como quiserem chamar. É muito difícil ver isso sendo aceito. Ao mesmo tempo, não há uma boa opção militar, a menos que Israel consiga provocar uma guerra civil no Líbano, ou que os Estados Unidos pressionem o governo iraniano a encerrar as atividades de algum grupo militante iraniano. Quer dizer, dá para ir atrás dos aliados. Mas não parece que essa seja uma estratégia viável para ter sucesso militar. Então eu só queria entender, você acha o quê? Qual é a estratégia aqui? Eles vão aceitar um acordo de paz ruim? Ou vão insistir numa opção militar que nem existe? Como é que você avalia o que é mais provável com base na estratégia americana ou pelo menos na forma como você enxerga essa estratégia? Olha, essa é uma ótima pergunta. Vamos pensar juntos sobre isso. Primeiro de tudo, não existe opção militar, como você e eu sabemos. E um dos motivos é que se voltarmos a bombardear, o estreito vai ser fechado de novo. A gente não pode fazer nada que permita que o estreito seja fechado outra vez. A gente acabou de reabrir e quer manter aberto. E para todas essas pessoas que ficam dizendo, vamos voltar e terminar o trabalho, do que é que elas estão falando? Tivemos uma campanha de bombardeio que durou 40 dias, não funcionou. Foi por isso que encerramos no dia 8 de abril. E além disso, estávamos ficando sem munição. E mais, os iranianos têm capacidade de segundo ataque. E além disso, eles podem realmente derrubar a economia mundial. Então, sobre o que as pessoas estão falando? A gente não tem uma opção militar. O estreito está aberto. E agora a questão é, vamos lidar com o problema nuclear. Você está dizendo, Glenn, e eu acho que com razão, não estou discordando de você, que é difícil imaginar os americanos fazendo aquelas concessões que eu mencionei nas 4 grandes questões econômicas, certo? De novo, toda a questão do pedágio, liberar todos aqueles ativos congelados, o alívio total das sanções e o fundo de reparações de 300 bilhões de dólares. Dá para imaginar os Estados Unidos cedendo em todos esses pontos? Quer dizer, o resultado final seria o Irã em ótima posição para seguir em frente. É um país com 93 milhões de habitantes. Você faz a economia dele se recuperar. Aí o país fica numa posição em que domina o Golfo Pérsico, controla o Estreito de Hormuz. O Irã se tornaria realmente muito poderoso. Os Estados Unidos vão deixar isso acontecer? Essa é a pergunta que você está fazendo. Certo. Agora o outro lado disso, Glenn, e a questão nuclear. Os iranianos vão jogar duro com a gente, isso a gente já sabe. Eles vão dizer, se vocês não seguirem o nosso ritmo nas questões econômicas, não tem acordo nuclear. E aí o que a gente faz? Ficar sem acordo nuclear? Não sei quanto a isso. Acho que a gente precisa de um acordo nuclear.
Mas se não conseguirmos vamos ter um problema sério, porque há uma grande chance de eles conseguirem armas nucleares, ou pelo menos avançarem nessa direção. Or they'll move in that direction. E isso vai levar os israelenses a pensar em usar suas armas nucleares, as armas nucleares israelenses, contra o Irã. Então existe aqui um potencial de desastre. Por isso temos um incentivo muito forte para conseguir um acordo nuclear. O Trump também tem um incentivo muito forte para deixar isso para trás. Agora, olhando por outro ângulo, você entende que os iranianos queriam tratar da questão nuclear logo de início. Lembra que eu descrevi o memorando de entendimento como algo que tratava primeiro da abertura do estreito, do fim dos disparos, essa era a primeira parte, e só depois da questão nuclear e daqueles grandes temas econômicos, certo? Os iranianos foram espertos. Eles deixaram a questão nuclear para o final das negociações, porque sabiam que isso ia dar a eles uma vantagem enorme mais para frente. Se eles tivessem negociado o acordo nuclear e o acordo do Estreito agora, e depois passassem para os temas econômicos, não teriam mais nenhuma vantagem. A única coisa que ainda dá poder de barganha para eles, e eles já não têm mais vantagem no controle do Estreito, porque o Estreito foi aberto, é justamente a questão nuclear. A força deles agora está nisso. Foi inteligente da parte deles guardar o tema nuclear para o fim. Assim, eles têm muita influência sobre a gente. E nós temos interesse em ceder, em cumprir os vários compromissos que fazem parte do memorando de entendimento. Mas talvez isso nem aconteça. E no fim das contas, a gente não vai conseguir um acordo nuclear. Bom, deixa eu fazer só uma última pergunta. Se a gente der alguns passos para trás, para enxergar o quadro mais amplo, como você definiria a grande estratégia americana hoje nesse momento da história? Quero dizer, durante a Guerra Fria, a grande estratégia, com um único rival, um outro centro de poder, uma ideologia concorrente, era, sabe, a estratégia de contenção e todos os outros componentes ligados a ela. Havia um objetivo claro, que de certa forma unia quase toda a classe política. Todas as outras estratégias precisavam se subordinar a essa grande estratégia mais ampla. E hoje o que é? Como os Estados Unidos estão lidando com as enormes mudanças no mundo e com o próprio papel deles nesse cenário? É uma pergunta grande, eu sei. Olha, eu acho que quando meus amigos e eu pensávamos em grande estratégia ao longo das décadas, a gente sempre dizia que, obviamente, o hemisfério ocidental é a região mais importante do mundo para os Estados Unidos. Mas como os Estados Unidos são um hegemon regional, não existem ameaças sérias no hemisfério ocidental. A questão é, quais são as áreas fora dos Estados Unidos que mais importam do ponto de vista estratégico? Onde estão os interesses vitais espalhados pelo mundo? E eu acho que a maioria das pessoas no meu círculo concordava que as 3 regiões mais importantes eram a Europa, o leste asiático, porque havia grandes potências na Europa e no leste asiático, e o Golfo Pérsico, por causa do petróleo. Essas eram as 3 áreas principais do mundo fora do hemisfério ocidental. Durante a Guerra Fria, a gente se concentrou principalmente na Europa, porque a ameaça soviética estava centrada lá. Mas a União Soviética ficava, e a Rússia ainda fica, fisicamente localizada no leste asiático, como nós dois sabemos. Então nossa preocupação era conter os soviéticos, não só na Europa, mas também no leste asiático. Já o Golfo Pérsico era a região onde a gente precisava fazer menos esforço. Os britânicos faziam um trabalho pesado no Golfo até 1968. E depois disso, de 68 até 1979, nós passamos a depender dos iranianos. And then after 1968 up to 1979, we depended on the Iranians.
Isso foi na época do Shah, dos sauditas, e a gente não tinha nenhuma grande ameaça. Depois de 1979, quando os soviéticos invadiram o Afeganistão e houve a revolução no Irã, e o Irã deixou de ser um aliado, nós criamos a Força de Desdobramento Rápido, que era uma capacidade além do horizonte. Ou seja, a gente não estava fisicamente presente lá. Não tínhamos muitas forças militares estacionadas no Golfo. Tínhamos essa força de desdobramento rápido, que de novo operava além do horizonte. Então dá para ver que durante a Guerra Fria, nossa atenção estava voltada para a Europa, para o leste asiático e para o Golfo. Depois veio o mundo multipolar em que vivemos hoje. E a China passou a ser a principal ameaça para os Estados Unidos. Por isso nós mudamos o foco para a Ásia. E houve muita conversa sobre se afastar da Europa e reduzir nosso compromisso com o Golfo, porque não víamos nenhum grande problema naquela região. A gente achava que tinha tudo sob controle. E falando do hemisfério ocidental, as coisas estavam indo bem por aqui. Nenhuma ameaça séria para os Estados Unidos. Aí vem o governo Trump de volta à Casa Branca em janeiro de 2025. E o que acontece? O presidente Trump decide transformar o hemisfério ocidental em uma prioridade. E aí os Estados Unidos passam a se envolver profundamente em engenharia social e em ações militares na região. Se você olhar o que está acontecendo na Venezuela, o que está acontecendo em relação a Cuba, se observar a retórica do presidente Trump sobre o Canal do Panamá, sobre a Groenlândia e até sobre transformar o Canadá no 51º estado, dá para ver que os Estados Unidos estão prestando muita atenção ao hemisfério ocidental. O que me deixa meio confuso porque eu realmente não acho que a gente enfrente nenhuma ameaça séria neste momento aqui no hemisfério ocidental. Mesmo assim, estamos profundamente envolvidos em fazer engenharia social e até talvez em adquirir território no hemisfério ocidental. Vale lembrar que o presidente Trump disse, na época em que capturamos o presidente Maduro da Venezuela, que os Estados Unidos agora, ou ele pessoalmente, comandavam a Venezuela. E ele basicamente via o petróleo venezuelano como se fosse petróleo americano. É algo realmente impressionante. Então dá para ver que estamos avançando, de certa forma, no hemisfério ocidental. Em relação ao Golfo, agora estamos envolvidos num grande conflito com o Irã. É realmente surpreendente. Dá para argumentar, Glenn, que eventualmente vamos sair do Golfo, que não conseguimos mais manter bases militares lá. Nossa estrutura de alianças está em frangalhos. Isso pode acontecer, mas por enquanto, se a gente olhar para a grande estratégia americana, estamos atolados até o pescoço no Golfo Pérsico. E como eu disse, estamos profundamente envolvidos no hemisfério ocidental. Em relação à Ucrânia e à Europa, como comentamos mais cedo no programa, parece que o presidente Trump está, de certa forma, voltando a se envolver na Ucrânia, se envolvendo mais a fundo. E dá para argumentar, Glenn, que à medida que a maré vira contra a Ucrânia, o que nós dois sabemos que está acontecendo neste exato momento, os russos vão sentir, os americanos vão sentir que precisam agir, fazer tudo o que for possível para resgatar a Ucrânia e evitar uma derrota humilhante. E ainda tem o leste asiático. É o que o Pentágono chama de ameaça de ritmo. Então não estamos saindo do leste asiático. E se a gente olhar para o que os chineses provavelmente vão fazer com o tempo, e para o que os americanos também devem fazer com o tempo, dá para ver que essa é uma região perigosa do mundo. Eu não ficaria surpreso se daqui a 10 anos, ou até 5, quando a gente estiver conversando sobre todos os problemas do mundo, a China não estiver no topo da lista. Tudo isso para dizer que os Estados Unidos, sob o governo do presidente Trump, têm uma estratégia geral incrivelmente ambiciosa. Pensa no que eu falei sobre o hemisfério ocidental. Pensa em onde estamos no Golfo. Pensa em onde estamos em relação à Ucrânia. E pensa na ameaça que dita o ritmo, a China. Parece que a gente não acredita na palavra priorizar quando se trata da China.
Os Estados Unidos ainda vivem sob a ilusão de que podem estar em todos os lugares e fazer tudo, o tempo todo. E eu acho que é aí que a grande estratégia americana está neste momento. Acho que a gente poderia ter uma conversa longa sobre isso, e deveríamos fazer isso da próxima vez que conversarmos, ou talvez na próxima vez que falarmos sobre para onde a grande estratégia dos Estados Unidos está indo. Sabe, quando esses vários conflitos ficarem para trás ou se resolverem de alguma forma. E aqui estamos falando da Ucrânia, do Irã e até certo ponto de lugares como Cuba e a Groenlândia. Aí talvez a gente consiga ter uma visão mais clara da grande estratégia americana. Mas eu realmente acho, Glenn, que nós, os Estados Unidos, vamos ter que aprender a priorizar. Essa ideia de que dá para manter um Estado militarizado, envolvido de forma tão profunda em todas essas 4 regiões, simplesmente não é viável a longo prazo. Is not workable over the long term. Não, foi isso que eu considerei o principal desafio para os Estados Unidos nesse momento da história. Ou seja, a transição de um mundo unipolar, em que o país basicamente tinha a palavra final em todos os cantos do planeta, para um mundo multipolar. A grande estratégia precisa ter prioridades. Quer dizer, se você não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, o que vem primeiro? E eu não quero diminuir o papel dos políticos. Acho que é algo difícil de se acostumar, depois de décadas vivendo numa cultura política que quer estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e que abraça uma ideologia que faz parecer quase uma traição ou uma falta de compaixão, não está em todos os lugares. Porque todas as nossas guerras são, claro, vendidas como se fossem para ajudar os desfavorecidos e promover a democracia liberal. Então é muito difícil fazer essa mudança. Mas eu achei que essa era a lição da guerra com o Irã. Quer dizer, se você não consegue, quero dizer, quando todas as armas já tinham sido usadas na Ucrânia, de repente, sabe, como é que a gente ia lutar contra os iranianos? Eles tiveram que pegar armas dos europeus, dos ucranianos, dos asiáticos do leste e mandar tudo não só para o Oriente Médio, mas também para Israel, porque até os países do Golfo ficaram sem parte das suas defesas aéreas. Então, eu achei que essa era a principal lição. Se você tenta priorizar tudo, na verdade não está priorizando nada. Mas, de novo, pode haver, sabe, grandes mudanças na distribuição internacional de poder. Isso é extremamente desestabilizador, porque os políticos precisam de tempo para se ajustar a novas realidades, eu acho. Enfim, você tem algum comentário final antes da gente encerrar o vídeo? Sim. Deixa eu fazer 2 pontos rápidos. Um é o problema da dívida. Desculpa interromper, mas eu sempre olho o site debtclock.org e eu nem sou americano. Mesmo assim, aquilo me deprime. É um número assustador. Desculpa, pode continuar. Não, você tem razão. You're right. You sort of think the chickens are going to come home to roost on. Você meio que pensa que em algum momento esse problema vai voltar para nos cobrar. A segunda coisa é o seguinte, Glenn. Se você olhar para a guerra na Ucrânia e pensar em lutar uma guerra contra a China ou em qualquer outro lugar, fica muito claro que é preciso ter uma grande base industrial e capacidade de produzir uma quantidade enorme de armas. Quer dizer, voltando à guerra do Irã, por exemplo, a gente teve que parar depois de 40 dias porque basicamente estávamos ficando sem armamento. É realmente impressionante o quanto reduzimos nossos estoques de coisas como mísseis Tomahawk, mísseis Patriot, mísseis THAAD, bombas inteligentes ar-terra e por aí vai. Realmente impressionante. E também é impressionante quanto tempo vai levar para a gente reconstruir os estoques que foram reduzidos. E isso mostra que a gente vai ter que estabelecer prioridades. Se você está planejando uma guerra na Ásia, certo? E está pensando em como lidar com os chineses numa guerra por Taiwan, ou pelo Mar do Sul da China, uma guerra que pode durar muitos meses, bom, vamos torcer para que isso nunca aconteça. Não estou dizendo que é provável ou que vai acontecer, mas os americanos vão ter que se preparar para uma guerra longa. Foi isso que a guerra na Ucrânia nos ensinou.
E a gente não tem mais uma base industrial forte. Quando você olha quanto tempo vai levar para repor os estoques que ficaram esgotados desde a guerra do Iraque, é realmente assustador do ponto de vista da segurança. Really genuinely frightening from a security point of view. Really, it's quite amazing. So I think when you É realmente impressionante. Então eu acho que, quando a gente olha para o problema da dívida, para a fragilidade da base industrial americana e para a necessidade de construir um grande estoque de armas, além de ter capacidade de produzi-las assim que o conflito começar, dá para ver que temos muito trabalho pela frente. E isso vai exigir definir prioridades. Eu diria que os acontecimentos que estão acontecendo agora, ou melhor, os que vêm acontecendo desde o início da guerra na Ucrânia, em 2022 até hoje, esse período de 4 ou 5 anos foi um tempo em que aprendemos muita coisa. E o que aprendemos deveria nos deixar profundamente preocupados com o nosso futuro. Quando eu digo nosso, estou falando aqui dos Estados Unidos. Bom, até a próxima. Espero poder conversar mais com você sobre estratégia em grande escala, porque os Estados Unidos têm uma história fascinante nesse sentido. Muito obrigado pelo seu tempo e tudo de bom. Foi um prazer, Glenn. Tudo de bom para você. You.